A paz do Senhor, querido professor da nossa Escola Dominical. Nesse momento está começando o nosso programa de educação cristã continuada e nós já estamos na lição número 7, querido professor. E nós estamos aí aprendendo grandes ensinamentos no livro de Provérbios. Então, vamos começar a nossa aula. Eu me chamo Marli Ferreira e nós estamos como professora da classe dos juniores. Então, vamos começar. Como vocês sabem, nós estamos usando o nosso baú, né? Você pode usar ele durante as lições do livro de Provérbios, até para poder explorar bastante sobre o desenvolvimento da aula, que é sobre a sabedoria, que é um grande tesouro que todos nós encontramos, tá? Então, vamos lá. E o tema da nossa lição de hoje, nós usamos para enfatizar o nosso panorama. Como vocês já sabem, nós já passamos no livro de Jó e já estamos aqui no livro de Provérbios. A lição 5 já foi ensinada, né? A sabedoria é um tesouro. Lição 6, criando filhos com sabedoria. E agora vamos falar sobre a lição 7, sabedoria para viver bem. Tá? Então, vamos passar para o próximo, que é o nosso texto bíblico. Querido professor, como você já sabe, durante a semana você vai estar se preparando, estudando o texto da palavra que está nós encontramos nos livros, nos capítulos 25 até o capítulo 30 de Provérbios. Você vai durante a semana ler, estudar, meditar, também junto com a revista que traz as orientações e vai se consagrar diante de Deus para que Deus ele possa estar lhe usando como sempre tem usado você na escola dominical, tá? O próximo tópico é vamos louvar. E o louvor que é sugerido para esta aula, o tema é obediência e domínio próprio. Quem canta é o Life Kids, então você pode pesquisar aí no YouTube que você vai encontrar e você vai começar a treinar para junto no dia você também cantar com a sua criança, tá? Guardando no coração. Temos aqui, como a gente sempre diz aqui para vocês, você vai ler na Bíblia com o seu aluno e, se possível, você também peça para ele abrir a Bíblia também no livro de Provérbios, capítulo 30 e o versículo 5, que diz assim a palavra de Deus. Tudo que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Depois de lida o texto na Bíblia, aí você vai trabalhar a dinâmica, porque esse texto aqui tem como tema guardando no coração. E o objetivo é esse, a criança, ela sair da escola dominical guardando essa verdade eterna no seu coração. E como proposta, a revista, ela nos traz este recurso aqui da sombrinha, ou guarda-chuva, como você quiser chamar, né? Isso aqui é minha sombrinha, eu já tinha lá em casa, né? Então aproveitei ela. Mas se você puder ter um de tom escuro, seria até melhor, tá? Então a gente vai abrir, vamos ver se vai dar certo aqui. Vamos abrir aqui ela. E você vai trabalhar essa dinâmica junto com os alunos, tá? Então, olha aqui, ó. Tudo que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua
proteção. Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Então, olha aí, é um recurso bem chamativo, as crianças vão gostar, você vai interagir com elas, cada uma pode pegar e vai também lendo o texto, tá? Até no final elas gravarem. Então, é bem interessante de você usar esse recurso com os seus alunos em classe, tá, professor? Caso você não tenha essa sombrinha disponível, tem também uma outra sugestão que você também pode utilizar, porque aqui está falando sobre proteção. Você também pode usar um escudo, né? Às vezes os nossos filhos têm brinquedos de escudo em casa, você pode pegar o escudo, montar os versículos no escudo, também falar sobre a questão da proteção, que Deus, né? Ele é o escudo para todos os que procuram a sua proteção, tá? Então, essa é uma segunda opção para o guardando no coração, tá? A nossa lição também tem objetivo e tem a aplicação. E o objetivo da lição de hoje é explicar que tudo que o Senhor ensina é verdade. Ele é o nosso escudo e proteção para obtermos o autocontrole e sabedoria para vivermos bem. A aplicação que você vai usar ela no final, quando você estiver finalizando a história, você vai aplicar. Então diz assim a aplicação: tenha controle. Quando você estiver irado, não peque. O melhor a fazer é orar quando se é tentado a brigar com o colega que te insultou. E quando alguém estiver precisando, seja um amigo do tipo que quando ele fizer algo errado, um amigo fiel, cuidadoso, humilde, que sente paixão e amor, por isso fala a verdade para o seu bem, mesmo que o deixe um pouco magoado. O verdadeiro amigo encoraja e ajuda seu amigo a crescer de maneira certa. Então, essa aqui é a aplicação que você vai usar ao finalizar a parte da história, tá bom? Deixa eu só dar uma agitada aqui no mural que caiu. O próximo tópico é orientações importantes. Aqui nas orientações importantes, você vai abordar para o seu aluno 2 conselhos importantes que o livro de Provérbios ele ensina. Então, nessa hora, querido professor, você pode justamente pegar o baú, você vai tirar o livro de Provérbios. Deixa eu tirar aqui com o maior cuidado, né? Aqui as barras de ouro, tirei. A gente vai tirar o livro de Provérbios e você vai mostrar e você vai abrir e tirar essas 2 plaquinhas aqui. Ou seja, vão ser 2 temas abordados também na aula de hoje. É autocontrole e o outro é amizade, tá? Autocontrole e amizade, tá? E só para a gente ter não ter dúvida, autocontrole nada mais é, querido professor, um dos frutos do Espírito Santo. Nós sabemos que são 9 as qualidades do fruto do Espírito Santo. E o domínio próprio é um deles, que também é chamado de autocontrole, nada mais é do que domínio próprio. Então, você vai usar esse pequeno recurso aqui também com o seu aluno, vai recapitular, né, aqui os frutos, né, aqui, ó, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e você vai parar no domínio
próprio, que justamente vai ser o fruto que vai ser destacado para esta aula, tá? Então, um recurso bem interessante para o aprendizado da criança, tá bom? Vamos ver aqui mais. Tá. Agora vamos para o tópico do você sabia, tá? Temos aqui algumas curiosidades no você sabia da aula de hoje também. Vamos usar aqui as figuras do rei Salomão. Essa figura nós usamos na lição número 5 e vamos usar ela também na lição número 7, tá? Vamos continuar falando do rei Salomão e também vamos falar do rei Ezequias. Eu dei mais uma ampliada aqui nas figuras para ficar mais visível, tá? Colei papel cartão, tá? Esses dois reis aqui, eles não reinaram na mesma época. Salomão foi um dos primeiros reis, o terceiro rei de Israel, na verdade, e depois de Salomão se passaram 250 anos e veio Ezequias, tá? Só para a gente ter, você, professor, ter um entendimento aí, que eles não são contemporâneos, tá? No Você Sabia, o que nós temos hoje? Aqui fala que Ezequias, que era o rei de Judá, segundo a Bíblia, ele combateu a idolatria, proibindo o culto aos deuses pagãos. Ezequias, ele coordenou a compilação de textos bíblicos dos capítulos 25 a 29 de Provérbios, que foram escritos pelo rei Salomão. Então, olha aí, 250 anos se passaram, mas Ezequias aqui, ele conseguiu os escritos de Salomão e incluiu eles no cânon, que é a Bíblia Sagrada, tá? Aí diz assim aqui, porém ele não os introduziu no cânon bíblico. Porém ele os introduziu no cânon bíblico. Cânon é o conjunto dos livros considerados como livros inspirados por Deus. Aí depois o que aconteceu? Os sábios do reinado de Ezequias, eles fizeram compilações, ou seja, cópias dos pergaminhos. Aí você vai mostrar aqui justamente como eram os escritos da palavra de Deus naquele tempo lá. Hoje nós temos a Bíblia assim, nesse formato aqui, né? De folhas. Antigamente eram em forma de pergaminhos. E o material usado era folha e outros também eram peles de animais, tá? Pergaminhos. E no caso das folhas eram os papiros, tá? Então eles fizeram as compilações copiadas dos pergaminhos originais e agrupadas, depois foram incluídas pelo rei ao cânon, como eu falei. Então o rei Ezequias viveu cerca de 250 anos depois de Salomão. Para os versículos mencionados, aí justamente você vai ler aqui, com a sua criança, os capítulos 25 a 29. Só que eu sugiro que você, professor, leia para dominar e para poder explicar melhor para os seus alunos em classe, tá? Então, vamos começar o tópico das lições de hoje. O primeiro tópico tem como tema o autocontrole e a raiva. Então, como eu já falei para vocês, autocontrole é o mesmo que falar domínio próprio, um dos frutos do Espírito Santo, tá? E o ensino de Provérbios, querido professor, ele visa nos ensinar e a nos proteger de muitos pecados que cometemos que nem conseguimos perceber. Em Provérbios, capítulo 25, 28, diz assim: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito.
Na outra versão está assim: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Para você explicar esse versículo para a criança, você pode usar um recurso bem simples. Você pode fazer até na mão, eu rabisquei com caneta mesmo, coloquei aqui um palito de picolé. Fiz aí como se fosse uma cidade murada. Antigamente o povo ele se protegia assim, dessa forma aqui. Então, eles se sentiam seguros quando estavam, né, dentro das cidades muradas. Mas e quando não tinha a cidade? Quando não tinha os muros? Então eles perdiam a sua proteção. O que quer dizer aqui que a pessoa que não controla, né, que não controla a raiva, ela fica indefesa. Aqui está falando do cuidado que a criança e também o adulto precisam ter em relação ao domínio próprio, né? Então, você vai apresentar para a criança algumas situações que acontecem no dia a dia. Às vezes acontece na escola, acontece em casa com o irmão, na rua numa brincadeira, que às vezes as crianças se desentendem, os adultos também se desentendem muito no trânsito, no supermercado. Então, são exemplos que você pode passar para o aluno em relação ao autocontrole, tá? Então, o inimigo, o que quer dizer isso? Que o inimigo ele pode invadir e destruir tudo, se não tiver protegido com os muros. Isso nos revela também em Provérbios 29:11, que diz assim: o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e domina e se domina. Aí também você pode usar aqui, ó, os emojis para falar sobre esse outro versículo aqui que fala assim, ó: o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e domina, tá? Então, vai dando mais exemplos para a criança de como ela precisa exercer esse autocontrole, né? Também trouxe aqui também algo que elas também gostam muito de usar no seu dia a dia, né? Um controle remoto, né? É só se mostrar para ela, ela vai saber, se eu apontar para cá, ou seja, ela está tendo controle da situação ali, a criança, né? Então, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, não é isso? Então, ela vai ter um entendimento melhor sobre a questão do que é o domínio próprio ou o autocontrole, como você quiser falar, tá? Ter o autocontrole é muito importante. Quando não nos controlamos, ficamos expostos a pecados como a ira, a raiva e o ódio. Olha aí, querido professor, o que você vai passar para o seu aluno. Quando nós não nos controlamos, nós ficamos expostos ao pecado. Aí você vai usar aqui um coração escuro, simbolizando o pecado. Você às vezes pode ter em casa um coração vermelho, só colocar uma parte escura aqui, de tom escuro atrás. Escreva aqui a palavra pecado. E o que é que o pecado ele vai gerar? Se a pessoa não se controlar, ele vai gerar o quê? Ira, raiva e ódio. Olha aí, querido professor. Você vai mostrar esse coração que está exposto, tá? Para a criança e falar sobre esses sentimentos aí, quando a pessoa não tem o autocontrole, tá? A outra parte aqui fala que quando uma pessoa fica brava conosco e grita, a nossa reação é instantânea, é ficar enfurecido com esse colega. Aí você vai usar a figura aqui, ó, 7.2 da lição. Aqui tem um menino aqui com raiva, tá? Tá bravo.
Também, certa vez, aí você vai usar um personagem da Bíblia que ele usou. O autocontrole. Você vai falar sobre Neemias. Na parte lá que ele vai para Jerusalém, ele vai reerguer os muros de Jerusalém. Então ele convoca o povo, anima o povo, só que lá na cidade lá de Judá, haviam inimigos que não queriam que os muros fossem reerguidos. E esses aqui, inimigos, eles tentaram de várias maneiras intimidar Neemias. Só que Neemias, ele não entrou. Ele não entrou no que eles queriam, porque o que eles queriam era impedir Neemias de continuar aquela obra lá. Mas Neemias, como ele era um homem que orava, que primeiro consultava a Deus, ele não se deixou levar por nenhumas investidas. Tentaram matar Neemias, inventaram mentiras sobre Neemias, mas Neemias, ele se calava diante da situação e esperava ouvir a voz de Deus para tomar decisões certas e não decisões precipitadas. Por isso ele teve vitória nas suas conquistas. Então você vai usar Neemias aqui como um ponto positivo. E a Bíblia fala que Neemias, ele foi... Aí você abre de novo aqui o livro de Provérbios e diz que Neemias foi vaso de honra para a glória de Deus, porque ele soube usar o domínio próprio, o autocontrole, tá? Até porque a vida de Neemias era uma vida de oração, tá? Então, isso aqui foi a parte do autocontrole e a raiva. A outra parte, professor, antes de entrar no segundo tópico, aqui também sugere aqui uma dinâmica para você usar, interagir com as crianças lá, em classe. Essa parte que é muito importante você conversar com elas em relação aos conflitos. Aí aqui eu trouxe aqui uma caixinha pedagógica, caixa de papelão, revesti ela com papel contact, dei mais enfeitadinha aqui com EVA com glitter. Aqui em cima tem eu cortei aqui um buraco, cobri aqui com EVA, mas deixei aqui uns cortes. Na lição tem 4 perguntas, professor. Aí você vai colocar essas 4 perguntas aqui dentro e você vai pedir para as crianças irem tirando as perguntas. Aqui é a caixinha da curiosidade. Então ela vai tirar papelzinho de lá. Aí as perguntas são: quais as consequências de falar ou agir sem pensar? Aí você vai esperar as crianças falarem. No final você vai dar a resposta para as crianças. E tudo isso está na lição, tanto as perguntas quanto as respostas. No caso, as consequências de falar ou agir sem pensar é machucar alguém. Aí tem a próxima pergunta. Aí pede para outra criança tirar. Como controlar impulsos negativos? Depender do Espírito Santo. Próxima pergunta. Como posso controlar a raiva sem gritar e brigar? Aí tem orando. E mais... Eu acho que eu tirei todas, será? Já tirei as 3, olha. Perdi a 4 aqui dentro, a outra. Aí você vai interagir com as crianças, professor, e elas vão falar também, porque elas têm muitas coisas para falar em classe, não é isso? É um momento de você interagir com elas. Aí vamos entrar no outro tópico, que é: o amigo fiel quer
o nosso bem. Para esse tópico aqui, você vai usar duas plaquinhas também, que é... A gente vai falar sobre a amizade, só que vai falar sobre o amigo leal e o amigo falso, tá? Vamos falar sobre esses dois tipos de amizades aqui, tá? Então, em Provérbios 27:6 diz assim: o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Então, aqui está falando tanto do amigo leal quanto do amigo falso. Então, os amigos são bênção para todos nós. Devemos amar ao Senhor sobretudo e amar o amigo como amamos a nós mesmos. Porém, existem amigos leais e amigos falsos. Os amigos leais, você vai mostrar aqui a figura F4 da revista, são aqueles que nos amam e que se importam conosco, apontam as coisas erradas que fazemos sem perceber. O verdadeiro amigo está sempre atento e falando a verdade e nos avisando, mas às vezes não acreditamos de imediato. Ficamos feridos com as suas palavras de alerta, porque não entendemos a sua intenção. Logo depois percebemos que o amigo tinha razão. Então aqui você vai explicar para a criança, para ela ser verdadeira, ser realmente amiga do seu coleguinha, tá? Com certeza precisamos de amigos verdadeiros que podem nos ajudar com os conselhos bons que precisamos. Mesmo na infância, ter boas amizades é algo muito importante, pois a verdadeira amizade dura a vida inteira. Os amigos fiéis, mesmo que nos magoem, falam a verdade quando erramos. O amigo nos repreende porque nos ama e porque se preocupa conosco. Por outro lado, o que não precisamos é estar rodeado de pessoas que estão sempre nos beijando, sempre nos elogiando. Aí você vai mostrar a figura 7.5 aqui. Aí às vezes fala aqui do amigo que pela frente ele é uma coisa, mas quando o outro vira as costas, ele revela quem ele é, o falso amigo, tá? Um amigo falso, ele só diz coisas lisonjeiras de acordo com Provérbios 6, e não precisamos de falsidade em nossas vidas. Precisamos de honestidade, de incentivos, mas também de uma correta crítica que possa nos ajudar a construir uma vida melhor e que é para o nosso bem. Em Provérbios 27:10, também nos ensina aqui: não devemos abandonar o nosso amigo, nem o amigo de seu pai. Se você estiver em dificuldade, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um amigo perto do que um irmão longe. Então, olha aí, o que você vai ensinar para o seu aluno são coisas muito importantes, professor. Porque já aconteceu realmente de uma experiência mesmo que aconteceu comigo, de eu passar mal em casa e quem morava perto de mim era uma irmã da igreja. Aí até eu chamar meus parentes ia demorar. Então foi essa irmã da congregação que me ajudou e me levou para a emergência. Então esse texto aqui se concretizou nesse dia. Mais vale o amigo perto do que o irmão longe, né? Então você vai passar experiências, vai dar exemplos para o aluno entender mais e para ele ter cuidado também com as amizades. Por quê? Vai ter amizades que podem levar a criança para longe de Deus e vai ter as amizades que vai trazer as crianças para perto de Deus. Então, você vai aproveitar esses momentos que você vai ter com a criança de conversa e vai começar a transmitir esses conselhos, porque justamente o livro de Provérbios é isso. São conselhos para que a criança ela viva uma vida bem com Deus, uma vida com sabedoria que agrade a Deus. Então, você encerra fazendo a aplicação que eu falei lá no começo,
e orando com as suas crianças, tá, professor? Então, se você quiser usar os recursos, eles vão estar todos disponíveis aqui no link do canal. E se também você estiver gostando aqui de estar acompanhando, você está só acompanhando, mas ainda não curtiu, ainda não se inscreveu, ainda não comentou aí, faça isso. Porque, como a gente fala aqui, quando você faz isso, muitas outras pessoas podem também ter acesso aqui a esta plataforma e também ser abençoada como você está sendo. Então, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Alguma dúvida que você tiver, você comente lá nos comentários que o suporte aqui vai estar também entrando em contato e lhe passando as informações. Nós finalizamos aqui, que você tenha uma aula abençoada, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.